Fala galera, boa noite. Essa aula eu vou falar sobre função de segundo grau. Então vamos lá, ó. A forma geral da função de segundo grau ela é dada por ax² mais bx mais c. E esse a ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele fosse zero, vai zerar esse termo aqui. E se eu zero esse termo, não vai ter mais o quadrado, então vai descaracterizar a função ser de segundo grau, porque ela é chamada de segundo grau porque tem um termo ao quadrado. Beleza? Então é um ax² mais bx mais c. Ó, as raízes de uma função de segundo grau, quando a gente fala assim, qual que é a raiz da função? As raízes da função de segundo grau, as raízes de uma função de segundo grau, nada mais é do que o zero da função. E como que a gente faz para encontrar essas raízes? Da mesma forma, de primeiro grau, a gente tem que igualar a zero. Só que quando eu igualo a zero, tem um jeito para calcular essas raízes, que é dada por Bhaskara. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Provavelmente. Se ninguém pulou no nono ano, ouviu falar, né? Então, como que eu faço a fórmula de Bhaskara? É delta igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Tem que lembrar dessa fórmula. E aí, você sabendo o valor do delta, é só jogar aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes a. Tem gente que coloca assim a fórmula, tá? Ó, eu não vou falar que tá errado, tá certo também, porque é exatamente a mesma coisa. Só que eu acho pior desse jeito. Coloca o delta aqui dentro, ó. Faz tudo de uma conta só. 4 vezes a vezes c. Tudo isso sobre 2 vezes a. Eu não acho bom porque fica muita conta numa coisa só. Eu acho melhor fazer separado. Primeiro faz o delta, descobre o valor dele. Aí joga dentro da raiz, fica mais fácil. Eu acho mais fácil, mas fica a critério de cada um. Ó, um exemplo. Dada essa função, determine o valor das suas raízes. Primeiro vamos identificar quem que é o a, b e o c. Olha aqui, a, b e c. Quem que é o a? É quem acompanha x². Galera, uma coisa que muita gente erra, hein? É colocar que o a é x². Isso aí não é isso. Sempre isso aqui são coeficientes numéricos. Então, a incógnita não vem aqui. Quem que é o a? É quem acompanha o x². Quem que está aqui? Quando não tem ninguém, é 1. Então, o meu a ele vale 1. Quem que é b? É quem acompanha o x. Então, meu b ele é menos o 5. Menos o 5. E meu c é 6. Pronto. Então, estão aqui os valores. Vamos jogar na fórmula do delta primeiro, que é, vou colocar aqui de novo, b² menos 4 vezes a vezes c. Então vamos lá. Quem que é b? Menos 5 ao quadrado vezes, menos, desculpa, b² menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 6. Então nós temos que o delta é 25 menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Então o delta vale 1. Agora eu vou jogar na outra fórmula. X é igual menos b mais ou menos a raiz do delta 2 vezes a. Então nós temos que o x ele é menos o b é menos 5, então ficou menos o menos 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, reescrevendo isso, vou colocar aqui, ó, x é igual, menos o menos 5 é 5, mais 5. Mais ou menos, a raiz de 1 é 1 mesmo, sobre 2. Disso nós vamos ter dois valores. O primeiro deles eu vou chamar de x1, e o segundo eu vou chamar de x2. O primeiro eu vou usar a soma, então 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 dividido por 2, 2. Então esses são os valores.
colocaria assim, ó, solução. Como não é um par ordenado isso, porque são dois valores para x, não é um valor de x e um de y, são dois para x. Então não ponho parênteses aqui, eu coloco só os valores sem parênteses. Os valores que eu encontrei, 2 e 3. Beleza? Aqui eu dei só um exemplo, isso aqui é uma retomada para todo mundo. E vamos dar sequência. Vamos fazer o estudo do delta. Esse delta que a gente vê, ele é chamado de discriminante. Ó, para os valores de delta positivos, ou seja, quando o delta é maior do que zero, sempre nós vamos encontrar duas raízes aqui, ó, dois valores para o delta, tá? Quando ele for maior do que zero. Então, ó, valor positivo, maior do que zero. Vamos calcular aqui, ó, vou fazer um pouquinho mais direto agora, para não ficar toda hora repetindo. Fórmula do delta, b quadrado, quem que é b? Aqui eu vou identificar quem que é cada um deles, que fica mais fácil, tá? Quem que é a? Quem acompanha x ao quadrado, 1. Quem é b? Quem acompanha o x, que é o menos 4. Quem é c? 3. Agora a fórmula, delta é b quadrado, então b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai dar 4 vezes 4 é 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então, o delta deu 4. Montando a outra parte, menos b, então é menos o menos 4, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, nós temos que o x ele vai ser igual a menos com menos que dá 4, mais ou menos a raiz de 4 é 2 sobre 2. Então, nós temos o x1 e o x2. x1, 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 4 menos 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Encontrei as duas raízes. Solução 1 e 3. Beleza? Então, para valor positivo, eu encontrei duas raízes distintas. O que significa distintos? São diferentes, tá? Duas raízes, uma diferente da outra. Agora, se o delta for zero, ou seja, o delta for nulo, as duas raízes elas vão ser iguais. Olha o exemplo. Vamos lá de novo. Quem que é A, quem é B, quem é C. Quem é A? Quem acompanha o x ao quadrado, 1. Quem é B? Quem acompanha o x, 4. Quem é C? É o valor sozinho. Delta é igual a B ao quadrado, então, 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, o nosso delta aqui, ele deu 0. Se ele deu 0, olha a continuação. A gente tem que continuar, tá? Quando dá 0. Menos b, então é menos 4. Mais ou menos a raiz de 0. 2 vezes 1. Então, isso aqui é menos 4 mesmo, né? Mais ou menos o 0. Não vai mudar a conta sobre 2. Por isso que os valores são iguais, porque o 0 não vai mudar na conta, né? Mais 0 ou menos 0 dá na mesma. Menos 4 mais 0 dá menos 4 sobre 2, menos 2. Menos 4 menos 0 continua sendo menos 4 sobre 2, menos 2. Olha aqui, as raízes são iguais. Solução, a gente coloca uma raiz só, tá? Menos 2. Beleza? E o último caso, o delta ser negativo. Quem que é o A? Quem é o B? Quem é o C? A é 1, B é 2 e C é 8. O delta, B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes
C. Isso vai dar 4 menos 32. E o delta deu menos 28. A hora que for cair naquela parte da raiz do delta, existe raiz quadrada de número negativo? Não existe, né? Então, se deu negativo, não vai ter como calcular essa função nos reais. Então, não tem uma raiz real. Vocês vão ver mais para frente, quem for estudar números complexos, que isso aqui vai virar uma raiz complexa, tá? Então, no conjunto dos números reais, não tem solução. Então, a solução, no caso, é vazia. Esse é o símbolo do vazio, como a gente já viu em conjuntos. Beleza? Galera, vou falar agora sobre os gráficos da equação do segundo grau. Ó, o gráfico, na verdade, de equação do segundo grau é uma receita que vocês têm que seguir, tá? Se vocês seguirem o passo a passo, não tem como errar. Então vamos lá, eu vou ler o que eu escrevi, né, para ir explicando. Os gráficos de equações de segundo grau formam parábolas. Você sabe o que são parábolas, né? Vou colocar já já. Essas parábolas, elas podem ter concavidade voltada para baixo ou para cima, dependendo do valor do coeficiente A. Então sempre aquele A do começo, tá? Coeficiente A é quem acompanha x ao quadrado, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, é esse carinha aqui. Lembra na equação do primeiro grau? Se o A fosse positivo, ficava assim. Se fosse negativo, ficava assim. Aqui, se o A for positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Então, aqui você pode falar assim, ó, se o A for maior que zero, que é positivo, ficou feliz, né? Ó, carinha de feliz. E se o A for negativo, que é menor do que zero, fica brabo. Beleza? A parábola fica voltada para baixo. Tá? Então, isso aqui é bom saber. Continuando. Essas parábolas, gente, ó, elas vão ter um máximo e um mínimo. Que nem, por exemplo, aqui, ó, ela tem esse ponto mínimo. Se a gente jogar isso aqui num gráfico, nós vamos ver isso mais para frente. Mas, ó, fiz assim, ó. Joguei no gráfico. Tem esse ponto, é o menor ponto possível. Tá? É o menor. Se a parábola fosse com a concavidade para cima, aqui é o maior ponto que eu tenho, tá? Então, esse ponto é o máximo meu da função. Que é concavidade voltada para baixo. Falei errado, tá? Concavidade voltada para baixo, concavidade voltada para cima. Então, para calcular o ponto máximo ou mínimo da parábola, temos que determinar os pontos x e y, porque esse ponto aqui é uma coordenada, né? Por exemplo, esse ponto ele tem o ponto da coordenada x e da coordenada y, assim como esse ponto do y e do x. Então, eles formam par ordenado, né? Esse ponto. Esses pontos eles são chamados de vértices da parábola, tá? Então, tem o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado por essa forma, menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Galera, isso aqui vocês vão ter que lembrar, tá? É essencial para montar o gráfico. Tem que saber, porque senão vocês vão colocar os pontos lá e não vai saber a profundidade do gráfico, né? Se ele é muito mais para cima, se ele é só um pouquinho. Então tem que saber esses vértices. Essa fórmula aqui. Anota ela aí, ó. Pausa aí o vídeo, anota essas fórmulas, vocês vão ter que lembrar. Ó, o que é necessário para esboçar o gráfico da função do segundo grau? Então, tudo que a gente tem que saber. Nós vamos ter que encontrar as raízes por Bhaskara, que é coisa que a gente acabou de fazer, e encontrar os vértices, que é só jogar nessa fórmula. Nós já vamos ter o delta, e o A e o B nós vamos saber qual que é só jogando a fórmula, encontrei os vértices. Quais são os detalhes que a gente tem que saber? O coeficiente C, esse aqui, ó, esse cara, é onde ele corta o eixo Y. Tá vendo que corta o eixo Y nesse ponto? É o ponto C. Tá vendo que corta nesse ponto o eixo Y? É o ponto C. Então, o valor de C é onde vai cortar o eixo Y. Vou colocar exemplo já já. O coeficiente A determina a concavidade, né? Se ela é assim ou assim. E aqui é aquilo que a gente viu do delta. Isso aqui é bom saber que se o delta for positivo, tem duas raízes. Se tem duas raízes, vai cortar o eixo x duas vezes. Pega aqui e pega aqui. Ou para baixo, né? Se for nulo, vai só encostar. Faz assim, ó. Encosta e sobe. Ou se fosse para baixo também. E se for negativo, só vai flutuar. Vai fazer assim, ó. Não encosta. Ou para baixo, né? Ficaria assim.
não encosta no eixo. Beleza? Então, isso aqui é bom saber também. Vamos fazer o exemplo do gráfico. Eu vou fazer 3 exemplos, tá? E depois dei um exemplo, uma questão problema para vocês. São esses slides que faltam para terminar a aula. Ó, o gráfico dessa função. Os exemplos que eu dei são os 3 casos aqui, tá, gente? Ó, cortando 2 vezes, uma vez só e flutuando. Esse caso, o delta. O primeiro passo é achar as raízes, tá? B ao quadrado. Vou colocar aqui quem que é A, B e C, né? Fica mais fácil. Quem que é o A? É 1. Quem é B? Menos 3. Quem é C? 4. B quadrado, menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, nós temos que o delta vale 9. Vixe, eu montei errada a questão, viu, gente? Aqui vai dar negativo, tá? Era para ter dado 2 aqui. Eu vou mexer nessa porque a última vai dar negativo, tá? Essa aqui que é para dar negativo. Essa aqui, para dar positivo, tinha que ser... Deixa eu pensar rapidinho aqui. Aqui que é o 4. Eu queria as raízes menos 1 e 4. A soma é 3. Aqui é menos 4, gente. Ó, aqui é menos 4. Por isso que deu errado, tá? Aqui é menos 4. Então, o meu C é menos 4. Então, esse cara aqui, menos 4. Então, ficou 9. E aí, menos 4 vezes 1 vezes menos 4 dá mais 16. Então, isso aqui vai dar 25. Beleza? Bom, primeiro passo, encontrar o delta para achar as raízes, né? Vamos achar essas raízes agora. X é igual a menos b, que é menos o menos 3, mais ou menos a raiz do delta, raiz de 25, sobre 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, nós temos, vou colocar aqui na frente, que o x é igual a 3, mais ou menos, porque aqui menos com menos deu mais 3, tá? Mais ou menos a raiz de 25 é 5, sobre 2 vezes 1, 2. Então, quem que são os valores que eu vou encontrar? 8 sobre 2, 3 mais 5, 8 sobre 2, 4. E o x2, 3 menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, o primeiro passo, encontrar as raízes, está feito, encontrei. O segundo passo é encontrar os vértices. Então, quais são as fórmulas? X do vértice, menos b sobre 2 vezes a. Menos b, quem que é o menos b? Menos o menos 3. Duas vezes a. Isso aqui dá 3 sobre 2, que é 1,5. Por que eu quero colocar em forma de número decimal? Para eu saber no gráfico onde vai estar, né? Se eu falar assim, eu achei o ponto 17 sobre 4. Onde que fica 17 sobre 4? Daí vocês vão ter que dividir para saber onde que ele está. E o y do vértice, faltou pôr o v aqui. Y do vértice, qual que é a formulinha? Menos delta sobre 4 vezes a. Menos o delta, que é 25, então menos 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes a, vou colocar aqui, ó. Então ficou 25 dividido por 4. Essa conta, se vocês calcularem, vai dar menos 6,25. Beleza? Tem que fazer essa conta para saber onde vai estar. Pronto. Podemos esboçar o gráfico. Vou
tentar aqui, viu, galera? Fazer um esbocinho bonitinho. Vamos ver se sai, né? Ó, primeiro o que? A nossa parábola ela tem concavidade voltada, como A é positivo. Eu já sei que ela é assim, ó. O que mais eu sei? Que vai cortar o eixo no menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Lembra que eu escrevi aqui, ó? O coeficiente C da função é onde corta o eixo y. Então, o C não é o menos 4? Vai cortar aqui, ó. Vai passar por aqui a parábola. Eu vou colocar quem são meus vértices. Vixe, vai ficar bem para baixo. Menos 5, menos 6. Então, é menos 6,25 vai estar mais ou menos aqui, ó. Então, esse ponto aqui embaixo, menos 6,25. E para o x, 1, 2. Então, se é 1,5 vai estar aqui, né? Ó. Esse ponto, todos os pontos a gente tem que anotar, viu, galera, no gráfico. Eu já vou colocar o ponto C, tá? Que é o ponto menos 4. Que é esse aqui, ó. Então, quem que são os vértices? Eu vou ligar esse ponto com o ponto menos 6. Então, eu já sei que minha parábola, ó, que é dessa forma aqui, né? Minha parábola, ela vai ter o ponto mínimo batendo aqui, ó. O vértice dela vai bater aqui e vai passar pelo 4. Então, eu já sei fazer assim, ó. Vai vir aqui, vai fazer assim, ó. Imagina eu fazendo isso com o mouse, como vai ficar bom, né? E onde que vai cortar no eixo Y, no eixo X, quer dizer? Nesses dois pontos. 1, 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Então vai passar aqui no ponto 4 e no ponto menos 1. Pronto, eu já coloquei todos os pontos que eu precisava. Gente, essa que é a receita que eu falei para vocês. Ó. Encontrei as raízes, achei o vértice da função, que é aqui. Pronto, vai passar. Vou tentar fazer, hein, galera. Ó. Faz assim, passa pelo 1, pelo 4, bate aqui em cima, sobe pelo 4. Só que é para ficar mais bonitinho, tá? O meu ficou bem torto, mas é assim que vai fazer, tá? Como o delta deu maior do que zero, corta a função em dois pontos. Como vocês estão vendo, cortou aqui e aqui. Beleza? Passou no eixo y, que é o ponto menos 4, e bateu no vértice lá embaixo. São esses os pontos necessários para construir esse gráfico. O exemplo 2. Ó, esse gráfico eu já sei que por ser negativo vai ter essa cara. As raízes, o delta vai ser b ao quadrado, 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 9. Então, o delta vai dar 36. Menos 4 com menos 1 dá mais 4, vezes menos 9 dá menos 36. E o delta deu 0. Na hora de deixar as raízes, vou colocar aqui em cima para... Não, vou pôr aqui em cima para ter espaço, tá, galera? X é igual a menos b, então b é 6, né? Vai ficar menos 6. Mais ou menos a raiz de 0, que é 0. 2 vezes a, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, nós temos que as raízes são iguais. Menos 6 com 0 dá 0. Menos 6, né? Menos 6 por menos 2, 3. E aqui embaixo a mesma coisa. 3. Então, as raízes, a única raiz nossa é a raiz 3. Eu já sei, então, que o x do vértice vai bater nele, né? Menos b, menos o 6, né? X do vértice. Sobre 2 vezes a. 2 vezes o menos 1. Isso era óbvio, né? Menos 6 por menos 2 vai dar 3. Se ele vai só encostar no eixo x, vai encostar no mesmo ponto que corta, né? E o y do vértice, como é 0, menos delta, com menos 0, por 4 vezes menos 1. 0 sobre qualquer coisa é 0. Pronto, podemos esboçar o gráfico. Quais são os pontos que eu vou colocar? A raiz é o 3,
1, 2, 3. Então é esse ponto aqui que vai passar. Ó, vamos supor que o 9 esteja aqui, o menos 9, tá? Que é onde vai cortar o C. O vértice, ó, é o ponto... Quem que são meu vértice? É o ponto 3 e 0. 3 para x, 0 para y, que é exatamente aqui, né? Esse é o vértice. Então, o que vai fazer o gráfico? Ele passa por esse ponto, encosta aqui e desce. Esse é o gráfico. Passa pelo menos 9, né, que é o ponto C, encosta lá em cima e desce. Beleza? Então, está feita a função quando delta é 0. Outro caso, quando delta for negativo. Esse aqui não tem raiz, né? Dá menos conta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai dar 4 menos 4 vezes 6, 24. Então, delta deu menos 20. Bom, não tem raiz, já sei que vai flutuar. O A é positivo, ele vai ficar assim, ó, flutuando acima do eixo X. Tem que achar quem que é o ponto mínimo meu aqui, né, ó, os vértices da parábola. Quem que é o X do vértice? Menos B, então é menos o menos 2 sobre 2 vezes A. Menos com menos dá mais, então deu 2 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Esse é o ponto X do vértice. O Y do vértice, menos delta, menos o menos 20, 4 vezes A. 20 sobre 4, 5. Então, o gráfico X, Y, eu sei que vai cortando no ponto 6, vou colocar ele aqui. Quem que é o ponto meu par ordenado do vértice? É 1 para X, 5 para Y. 1 para X, 5 para Y. Então, esse é o ponto mínimo do vértice. A parábola tem a concavidade voltada para cima, ela vai fazer assim, ó. Passa por aqui, bate e sobe. Era para cortar bem no 6 aqui, viu, galera? Isso é um pouco torto. E era para bater o mínimo dele aqui também. Beleza? Então, fica assim o gráfico quando ele tem o delta negativo. Não vai encostar no eixo X. E por fim, esse exercício aqui, que é um exercício problema. Ó, uma pedra será lançada e faz uma parábola, que é dada por essa função aqui. Como é negativo, já sei que vai fazer assim, né? Ó, a parábola. Pensa um carinha lançando a pedra aqui, ó. Ela vai subir e vai descer, formando essa parábola. Que dá essa função em que h de t representa a altura h em metros e t representa o tempo em segundos. Então determine a altura máxima. Se ele quer saber a altura máxima, ó, o gráfico da função, não preciso nem esboçar ele, tá? Porque o exercício quer a altura máxima. A gente já falou que representa a altura, que é o h de t, sempre que a função, esse aqui é como se fosse o nosso y, né? Nosso y e o nosso x. E galera, aqui coloquei errado, viu? Aqui é t quadrado mais 4t. Acabei de falar que é h de t e coloco x, né? Que é t, viu, gente? Então, ó, aqui é o nosso, como se fosse o nosso y, que é a altura, e aqui é o tempo, né, que percorre. Então, quem que é a nossa altura máxima atingida pela pedra? É o y do vértice que o exercício quer. Esse aqui é a altura máxima. Como que calculo? Menos delta sobre 4 vezes A. Quem que é delta? B ao quadrado. O B, quem compõe x, tá? 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1. Vezes C, que não tem, né? Então é 0. Então vai dar 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Então delta vale 16. Então qual que é a altura máxima atingida?
essa altura vai ser menos o delta sobre 4 vezes o A, que é menos 1. Então deu menos 6, menos 16 por menos 4. Menos com menos dá mais, 16 por 4. 4 metros. Essa foi a altura máxima atingida pela pedra. E quanto tempo ela demorou para atingir? Vou fazer um esbocinho aqui, ó. Então a gente já sabe que 4 metros. E quanto tempo ela demorou para atingir isso aí? É o x do vértice. Menos b, então é menos 4 por 2 vezes a, que o a é menos 1. Menos 4 dividido por menos 2, 2 segundos. E encerrou a aula por aqui. Beleza, galera? Então, a função de segundo grau, a gente deu uma passada meio correndo, né? Mas deu para ver tudo que precisava ver da função de segundo grau. Beleza? Então depois eu vou mandar uma lista para vocês, exercício. Até mais, galera. Um abraço.